Gente, boa noite. A quem não me conhece, né, eu sou Ed Ronaldo aqui, o líder do grupo da ABC2 de Maceió, mas costumo sempre dizer, né, que eu lidero, mas tem todo um grupo aí por trás de mim que me ajuda demais, né, alguns que estão presentes aqui. E boa noite para todo mundo, é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui. E nesse mês a gente vai falar um pouquinho sobre um tema, né, que a gente considera pertinente, principalmente o contexto atual, né, que a gente observou no mundo uma atenção maior para temas relacionados ao meio ambiente e, por conseguinte, a gente, nesse mês, vai falar um pouco sobre ecoteologia. E hoje com a gente, né, a gente tem um prazer muito grande de estar aí com o Tiago Pereira, ele que faz parte da diretoria da ABC2, que além de biólogo tem também o doutorado na área de botânica. Ele já apresentou aqui no grupo sobre outros temas, como criação evolutiva, né? E Verdade. hoje ele vai falar sobre mudanças climáticas e o cultivo de virtudes. Certamente a gente vai aprender bastante. Ele vai ter aí um tempo para apresentar. E, como de costume, né, a gente pede que, a menos que ele autorize, vocês mantenham os microfones desligados. E depois da apresentação dele, a gente tem aquele momento de perguntas ou comentários que, porventura, alguém venha a ter, certo? Tiago, a gratidão do grupo desde já por ceder esse tempo. É um prazer realmente muito grande ter você aqui. E uma coisa que eu esqueci de dizer, né? O Tiago também, ele é um dos professores do curso DCH, né? Deus, Cosmos e Humanidades, Isso. que é um dos cursos que a ABC2 oferece. E que é um curso que uma parte do material está disponível, né? De guia de estudos, que eu já olhei, é muito bonito. Enfim, Muito bom. depois desse panorama geral, eu vou fazer uma oração rápida e depois o Tiago vai ficar à vontade aí para apresentar. Beleza. Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por cada um que se encontra aqui nessa noite, obrigado pela vida do Tiago, Senhor, que o Senhor possa enriquecer ainda mais essa discussão, que possamos sair daqui, Deus, aprendendo mais, especialmente, Deus, um tema tão pertinente, tão contemporâneo, que o Teu Espírito nos guie e nos ilumine para fazermos aquilo, Deus, que venha a ser explicitado essa noite, e que cada discussão, cada pergunta também seja igualmente proveitosa, assim. Possamos sair daqui mais maduros, que o nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tiago, a bola está contigo, qualquer coisa eu estou aqui, Valeu. viu? Muito bom. Obrigado, Ed. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Vendo alguns que eu já conheço, né? O Jadson, o Cid está aí também, o João lá do Sul está aí com a gente. E todos os outros, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema que é um tema que eu gosto demais, um tema que me faz brilhar o olho, assim, que eu sempre que eu tenho oportunidade para falar sobre isso. E é um tema que a gente vai ter um curso em breve também aí da ABC2 sobre ecoteologia. Então, quem estiver interessado, pode ficar de olho aí nas divulgações. Eu acho que deve sair em setembro esse curso. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se vai entrar. E, enfim, né, vamos conversando. Acho que já apareceu aí, já, né? Compartilhamento da tela. Sim. Tá, beleza. Ah, como o Ed falou, né, vocês podem manter o microfone desligado, mas se quiser abrir, quiser me interromper ou quiser fazer uma pergunta, não fiquem constrangidos, pode parar, a gente pode interromper a apresentação sem problema algum, se for necessário, se tiver alguma coisa que precisar, ou então a gente deixa para o final mesmo, mas fiquem tranquilos, se não, bota aí no chat, que eu tento ver o chat, ou então o Ed me chama para alguma coisa aí, tá bom, Ed? Pode ficar à vontade também. Mas vamos falar um pouco sobre essa ideia, né, de meio ambiente, mudanças climáticas e virtudes. Eu chamei de meio ambiente e ética das virtudes para ficar algo bem amplo aqui sobre isso. Eu vou tentar falar rapidamente sobre a ideia de crise ambiental, mas não é o nosso foco. E falar também um pouco sobre ética de virtudes.
E eu tentando fechar com a ideia de uma ética cristã de virtudes ecológicas. Calma aí que eu vou tentar fechar essa ideia toda aí. Porque quando a gente fala sobre meio ambiente, né, a gente pode partir para meio ambiente fé cristã, a gente pode partir para muitos caminhos diferentes, e dá para falar de muita coisa, e não por acaso, justamente por às vezes ter essa ideia de falar de tanta coisa, que eu pensei, não, a gente precisa montar um curso sobre isso. Então, como eu falei, esse curso deve sair em breve. Então, aqui é uma faceta da história, né? É um dos pontos que a gente pode tratar. Eu acho que esse mês vocês vão ter outras, né? Vai ter o professor Kenner, depois eu volto também, vai ter mais uma, né? Que eu vou falar mais no final do mês. Então, a gente vai poder tratar bastante de alguns temas assim, bem importantes aí, e que, sei lá, às vezes eu acho que têm sido um pouco negligenciados por muita gente, inclusive pela igreja, né? Eu não sei o que vocês percebem em relação a isso, mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E às vezes a gente parece que foge um pouco, né, desse tema ou não considera tão importante. Mas eu quero mostrar para vocês que de fato é um tema extremamente importante, né? Quem já estudou aí na escola questões sobre geologia, sobre história da Terra, já viu, né, como que a gente divide a história da Terra em eras, as eras geológicas. E se alguém aí é da área, ou se alguém se lembra, tem boa memória, a gente sabe que a era geológica que a gente vive é o Holoceno, né, o momento presente. Pelo menos era assim até o início dos anos 2000. Mas justamente no início dos anos 2000, um geólogo propôs uma ideia e vários outros geólogos começaram a perceber uma coisa e, na verdade, a comunidade científica se reuniu em torno desse tema, percebendo uma coisa que era sem precedentes, que é o impacto do ser humano na Terra. Esse impacto, ele é, de fato, algo que tomou proporções inimagináveis, assim, nos últimos 200 anos, talvez. E aí a gente olhando para a história, a gente consegue entender um pouco por que nos últimos 250 anos isso acontece, que tem a ver com a Revolução Industrial. E de forma mais intensa, talvez nos últimos 50, 70 anos aí, no pós-guerra. Então a gente tem um impacto do ser humano na superfície da Terra que não era algo comum antes, não era algo que era tão evidente antes de tudo isso. A gente tem uma explosão demográfica, a gente tem uma explosão populacional que também é sem precedentes. A gente atinge 1 bilhão e de repente a gente atinge 2 e dobra para 4, dobra para 8, e a gente deve atingir 10 bilhões de habitantes em breve, assim, uma coisa que não tinha antes de 1800, 1750 ali não acontecia. E isso faz com que o pessoal tenha uma iniciativa de renomear a era que a gente está vivendo. A gente não está mais no Holoceno, a gente não estaria mais no Holoceno, a gente está no Antropoceno, a era da humanidade, né, o Antropos aí. É curioso isso, né, porque se a gente está falando de eras geológicas, e eras geológicas são definidas por eventos geológicos, isso significa que o impacto do homem, ou a força que o homem exerce sobre a Terra, faz com que a humanidade seja uma força geológica. Gente, isso é impressionante. Nossa, mas o homem não tem capacidade de alterar a superfície da Terra assim. Talvez não tivesse até o século XVIII, mas de lá para cá as coisas mudaram e o impacto do homem é real. E a gente precisa estar atento a isso, ao poder que nós temos sobre a superfície terrestre. Mas, ao mesmo tempo, isso gera alguns paradoxos, né? Eu gosto sempre de pensar nisso, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma explosão populacional, a gente tem questões relacionadas à saúde, a desenvolvimento, a progresso, uma ideia de progresso, aí, entre aspas, né? É uma ideia de progresso, um desenvolvimento que permite que a gente tenha uma incorporação, né, de riquezas, de benefícios a grande parcela da população mundial, mas também não só, né, não só benefícios, tem muitos malefícios, mas a gente tem muitos benefícios, a gente tem tecnologia sendo desenvolvida, muita coisa boa a gente pode catalogar, e de fato a gente pode catalogar. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Steven Pinker, é um pensador aí da área de neurolinguística, sei lá, mas ele é um pensador que atua em muitas áreas, e ele é um desses otimistas, assim, que mostram como que
a humanidade tem progredido com o passar dos anos e a gente hoje vive de forma muito melhor do que no passado. Índices de mortalidade, índices de violência, índices de... Enfim, parece que tudo melhorou. Mas aí, por isso que eu chamo isso de paradoxo. Será que tudo melhorou, de fato? Porque quando a gente olha ao nosso redor, parece que as coisas estão caóticas. E a gente vê muita desgraça, a gente vê muitos problemas ao nosso redor, a gente vê poluição e a gente vê uma situação que realmente é uma situação que tem a ver com uma crise. Ou seja, né, ao mesmo tempo que a gente tem um desenvolvimento, a gente tem uma ideia de progresso, a gente tem uma crise desencadeada por isso, né, que é a tal da bendita crise ambiental. E que quando a gente fala de crise ambiental, eu estou falando de crise ambiental para ir em algo além do que a gente fala sobre exatamente mudanças climáticas. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas é algo muito... talvez esteja limitado, né, essa questão de aquecimento e coisas pertinentes ao clima apenas. Mas aqui a gente pode expandir muito mais essa ideia. A ideia de crise ambiental engloba muitas outras áreas da existência, né? A gente envolve questões sobre biodiversidade, sobre a poluição como um todo, né? Sobre acúmulo de lixo. Só um momento. Sobre uma crise relacionada à produção de alimentos, como que a gente vai alimentar tanta gente? E como que a gente vê que há, por exemplo, né, perdas, às vezes, de lavouras que desencadeiam crises alimentares, ou como que a gente há questões relacionadas à expansão da fronteira agrícola. E aí a gente tem crise hídrica, vocês devem ver aí de vez em quando surgem problemas lá em São Paulo e no Sudeste, principalmente, por causa de crises hídricas, mas também o Nordeste sofre com isso desde muito tempo, né? Já é algo que o nordestino conhece muito bem, talvez. E essa ideia, sim, dentro disso tudo, ideias de mudanças climáticas que são muito evidentes e que gera, às vezes, alguma discórdia aí sobre o que causa essas mudanças, qual o teor ou qual a intensidade dessas mudanças, mas a verdade é que essas mudanças estão aí. Né? O clima, se você conversa com qualquer pessoa que há 50 anos atrás já estava plantando ou estava no planeta fazendo algum trabalho, vai falar que o clima mudou. E com isso vem um outro problema, que é um problema social, que é o problema de refugiados climáticos, né? Um problema que extrapola a questão ecológica e que é uma questão que a gente precisa lidar, é uma questão social, política, econômica. E há problemas aí também relacionados à degradação do solo, que vai alterar todos os outros pontos também, produção de alimento, enfim. A gente percebe, na verdade, que todas essas coisas estão interligadas de alguma forma, e todas elas contribuem para uma situação de crise generalizada e que às vezes se manifesta de formas mais intensas ou menos intensas, dependendo da região do planeta, ou da região do país, dependendo de vários fatores, né? Principalmente fatores econômicos, mas não só. Né? Existem questões aí que ultrapassam a barreira econômica e que atingem todas as classes sociais, por exemplo, sem, sem barreiras. Só um momento que eu perdi aqui. Cadê? Aqui. Então, diante disso tudo, né, diante dessa crise, a gente tem algumas respostas que a sociedade oferece. A gente não tem tempo aqui para discutir todas essas respostas, mas existe todo tipo de resposta. Existem algumas respostas que são talvez mais negacionistas. Aí. Não quero gastar meu tempo aqui falando contra negacionismo, tentando definir o que é negacionismo, mas algumas respostas, de fato, olham para isso e minimizam o problema, ou mesmo negam que isso seja um problema, ou negam alguns dos pontos ali como se fossem problemas reais. É um problema que é uma resposta problemática que a gente vê e que precisa ser tratada dentro das características que ela se apresenta. Mas existem outras respostas, por exemplo, que é um alarmismo exagerado. Tem gente que acaba ficando desesperada ou extremamente ansiosa por causa de ver uma crise e não saber como reagir diante de uma crise. Existe, inclusive, um termo psicológico, a psicologia já está tratando disso, que é a ansiedade climática, principalmente em jovens.
nos países desenvolvidos existe um problema um problema presente, que é um problema de saúde pública, que é o problema de ansiedade climática. Os jovens não estão sabendo como lidar com isso porque estão desesperados com o futuro. Gente que perdeu a esperança com o futuro. Então, o alarmismo é um problema, uma resposta problemática. A gente tem também um problema de um fatalismo, né? Tipo, eu vejo, eu não nego, mas eu também não fico alarmado porque essa visão fatalista, ela simplesmente acha que tudo vai acontecer assim mesmo, tudo deve ser assim. Deus quis que fosse assim e eu só vou esperar Jesus voltar, enfim, né? Eu vou ficar esperando porque o mundo eu não posso fazer nada para mudar nada disso. Eu não tenho controle nenhum sobre nada disso. E quando a gente abraça um fatalismo, a gente se torna cínico, né? A gente se torna incapaz de agir, de sair do lugar, e também é uma resposta muito problemática. Enfim, a gente pode elencar outras respostas que são dadas aí, mas eu queria pensar um pouco, botar vocês para refletir um pouco sobre essas respostas que são, em geral, problemáticas e negativas. Esse é um ponto. Mas existem respostas boas também. A mordomia ambiental, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, eu estou falando aqui de forma mais ampla, sensu lato aqui, não estou falando nada de resposta cristã, mas estou falando de uma mordomia que é exercida não só por meios cristãos, porque é um termo que às vezes é aplicado, né, em contextos da fé cristã ou do cristianismo, mas a mordomia ela pode ser muito maior do que isso. Mordomia tem a ver com a responsabilidade humana de cuidar da casa. E aí a gente tem várias iniciativas, né? A gente tem, por exemplo, o IPCC, que é o painel intergovernamental, a gente tem várias instituições e entidades que estão tratando e indo atrás de entender, de estudar o clima, a própria NASA, agências relacionadas ao clima global, o clima de países específicos. O próprio Acordo de Paris é uma resposta a isso. Seja bom ou não, né, a gente tem respostas que têm sido dadas em relação a essa crise que chega até nós. Por exemplo, né, do Acordo de Paris, aí a gente tem esses objetivos de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma resposta boa, interessante, que tem muitas vertentes aí para a gente trabalhar em cima disso, né? Então, esses objetivos são 17 que o Acordo de Paris estabeleceu, e cada país tem autonomia, por exemplo, para pensar em como implementar uma ou outra desses objetivos, dessas iniciativas. Ou seja, são ideias para responder da melhor forma possível à crise que está instalada. Mas isso não é de hoje, né? A gente tem, por exemplo, aqui o Lynn White, não sei se vocês já ouviram falar, mas sempre que se fala de meio ambiente, de alguma forma se fala do Lynn White. Ele foi um historiador e na década de 60, quando os movimentos verdes aí começaram, ou estavam começando, ele publicou esse artigo na revista Science, com algumas ideias sobre as raízes históricas da crise ecológica. E é curioso, porque ele vai, de forma muito profunda, tentar entender de onde vem essa crise. E esse artigo se tornou uma referência muito grande e um trabalho que a gente precisa conhecer e comentar e fazer uma crítica sobre ele também, porque o Lynn White, ele coloca uma boa parcela da culpa em cima do cristianismo. Curioso isso, né? Ele fala, a sociedade ocidental cristã é talvez a maior responsável pela crise ambiental que estamos vivendo. E a gente precisa parar e pensar, pera lá, o que esse cara quer dizer? E será que isso é verdade? Ou até que ponto isso é verdade? Né? O quanto o Ocidente, com a visão cristã enraizada, contribuiu para que a gente tivesse uma crise ecológica instalada. E uma coisa interessante que ele fala, então algumas coisas realmente merecem críticas duras ao que ele disse, mas algumas coisas que ele disse são importantes para a gente refletir. Ele diz que o que as pessoas fazem sobre a sua ecologia depende do que elas pensam sobre si mesmas em relação às coisas ao redor. Então, a ecologia humana é profundamente condicionada pelas crenças sobre nossa natureza
e nosso destino, sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso é, né, pela religião. Então ele insere um elemento aqui novo na análise ecológica, que é o elemento religioso. Ele fala, olha, não tem como você tratar de ecologia, de tratar da resposta que os homens dão às questões ecológicas, e a gente não tratar do elemento religioso, porque isso para o homem está arraigado, né, no coração, e isso tem tudo a ver com a forma como a gente lida com o ambiente ao nosso redor. Então, ou seja, essa não é uma questão apenas científica, política, econômica. Ela vai tratar de questões, a gente precisa tratar de questões que são do âmbito moral, questões que são religiosas, e aqui pensando inclusive além da religião cristã, né? A gente pensar que tudo isso tem a ver com outras religiões também, mas tem a ver com o nosso coração, com em como nós direcionamos o nosso coração e entendemos essas questões a partir de que nós entendemos como religião, né? E é por causa disso que é importante, é necessário que a gente pense numa resposta cristã, né? Tudo que eu falei, então, até agora, são respostas que extrapolam o contexto cristão, mas agora pensando, se isso depende da nossa religião, né, depende de como que o nosso coração está orientado, como que os cristãos podem responder a essas questões? Ou seja, existe uma resposta cristã? A gente consegue pensar nisso? Será que os cristãos já pensaram sobre isso ou já deram alguma resposta boa? Ou será que a gente precisa ir atrás de algo mais específico? Ou será que é o que o Lynn White falou, né, que os cristãos são culpados da crise ecológica? Será que isso está correto? Será que a resposta cristã é uma resposta ruim? Ou será que existe uma resposta cristã ruim, mas a gente precisa descartar essa resposta para a gente ir atrás de uma resposta melhor? São perguntas que a gente precisa se fazer e ir atrás de uma resposta cristã para isso. Né? Se a gente crê que o cristianismo é uma resposta para a vida do universo e tudo mais, se a gente crê que tudo faz sentido à luz do cristianismo, né? Se esse sistema de crença faz sentido para nós, a gente precisa ter uma resposta boa e satisfatória para a crise que está diante de nós. Ou seja, a gente precisa olhar para fora, enxergar essa crise e encontrar, né, alguma coisa aí que a gente pode oferecer, na verdade, uma resposta para nós, uma resposta para a sociedade. O Francis Schaeffer, nesse livro Poluição e a Morte do Homem, não sei se vocês conhecem, é um livro fenomenal, assim, um dos livros fundamentais que a gente tem de um autor evangélico e que estava esgotado, mas na semana retrasada eu vi a editora Cultura Cristã divulgando que vai reeditar esse livro, graças a Deus. Então, se vocês virem esse livro, vão atrás, quem tiver interesse nisso. Ele fala assim, esse livro é de 1970, é quase que uma resposta ao artigo do Lynn White, foi 3 anos depois. E ele fala assim, em nossa geração, nós estamos perdendo uma oportunidade evangelística. Por quê? Porque quando as pessoas modernas têm uma sensibilidade essencial para com a natureza, grande parte delas se volta para a mentalidade panteísta. O que acontece? Ou seja, as pessoas procuram uma resposta e elas encontram uma resposta no panteísmo. É como se o cristianismo não tivesse uma resposta para dar, né? Ou uma resposta boa. E parece que o panteísmo tinha uma resposta boa para muitas pessoas. Ou seja, elas veem que a maioria dos cristãos simplesmente não se preocupa com a natureza como tal. Ou seja, nós estamos vivendo e praticando um subcristianismo, porque a nossa resposta não está boa, ou não estava, né, quando ele escreveu esse livro. A resposta cristã era quase que de indiferença em relação à crise ambiental. E se na década de 70 ele já estava falando de crise ambiental, quanto mais agora, 50 anos depois, como essa crise aumentou e se tornou muito pior, né? E aí, como que as pessoas olham para o cristianismo, para os cristãos e veem eles lidando com isso? Se a gente não se manifestar, ou se a gente não der uma resposta boa, a gente perde uma oportunidade evangelística, gente. Isso é uma percepção muito interessante do Francis Schaeffer. Que as pessoas olham para o cristianismo, não vem uma resposta, elas vão procurar resposta em outro lugar. E é por isso que o meu ponto aqui é esse. A gente precisa de uma compreensão mais rica e mais profunda
do nosso relacionamento com a criação não humana. Eu estou usando esse termo, criação não humana, justamente porque é um termo que é utilizado bastante, né, nos livros americanos ou nos termos em inglês que a gente encontra. Né? Eles falam de criação não humana para se referir a esse outro ponto da criação. Enfim, eu trouxe essa imagem aí dessa coxa de retalhos porque eu estou pensando na ideia do cristianismo como ou da cristandade, aqui pensando de algo mais amplo, de como que existem várias vertentes na cristandade, seja os protestantes evangélicos, sejam os católicos, sejam anglicanos, sejam luteranos, os ortodoxos. Na verdade, quando a gente vai estudar cada um desses ramos, a gente vai encontrar respostas que não são necessariamente divergentes, mas que enfocam aspectos diferentes dessa possível resposta. E a gente tem muito a crescer, ou a gente pode enriquecer muito esse debate quando a gente conhece perspectivas diferentes dentro do cristianismo e quando a gente consegue perceber a possibilidade de convergência entre ideias diferentes aí que surgem dentro do cristianismo, mas que a gente pode contribuir uns com os outros para oferecer uma boa resposta. Enfim, alguém tem alguma coisa? Acho que ninguém colocou aqui nada no chat, então vamos seguindo. A gente precisa de uma compreensão mais profunda. A minha percepção é de que a gente tem respostas, como o Francis Schaeffer também percebeu, né, respostas que estão muito rasas ou muito limitadas e não lidam diretamente com o problema ou com a crise que nós temos. E a gente tem uma dificuldade com isso justamente porque às vezes a gente tem uma percepção equivocada ou uma percepção rasa também, né, pouco desenvolvida sobre nós, sobre quem nós somos e qual que é o nosso papel diante da criação. O Richard Dawkins é um teólogo anglicano e ele fala uma coisa bem interessante. Ele está preocupado com a ideia da comunidade, da criação como uma comunidade que envolve humanos e não humanos. E ele fala que o domínio humano, lá em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, né, e o texto diz que Deus colocou a imagem dele em nós e que nós devemos dominar a criação, ele fala sobre essa ideia do domínio. Ele fala que o domínio precisa ser trazido para a terra, onde ele pertence, dentro da comunidade da criação. Ou seja, é um papel de colaboração com Deus e não de tomar o seu lugar. Olha aí que interessante. Ele está falando isso porque muitas vezes a gente tem essa ideia de domínio como se a gente tivesse deslocado, né, ou descolado da criação e a gente fosse um ser intermediário entre a criação e Deus. Assim, é como se a gente fosse mais do que só criação, né? A gente é um ser aí que está numa posição que não está na Terra. E a gente, justamente pelo pecado, né, a gente quis tomar o lugar de Deus. O pecado tem a ver com isso, com o orgulho do nosso coração. E ele fala, a gente precisa recuperar a ideia para que nós fomos criados. A gente foi criado para dominar, mas a gente precisa resgatar esse papel de colaboração com Deus, porque nós não dominamos no lugar de Deus, nós dominamos com Deus. Né? Mas a gente não colabora só com o Criador, né? A gente colabora também com as outras criaturas. Porque as outras criaturas, e aí é uma percepção que a gente muitas vezes falha em chegar nela, as outras criaturas também se relacionam com o Criador. Elas têm relações próprias com o seu Criador, que são diferentes das nossas. A gente tem uma relação especial com o nosso Criador e só nós recebemos, de fato, a imagem de Deus. Mas as outras criaturas têm relações com o Criador. E quando a gente lê os Salmos, quando a gente vê vários textos bíblicos que falam sobre a criação, a gente vê como que a criação louva a Deus. Como que uma árvore louva a Deus? Como que uma bactéria louva a Deus? Como que um animal louva a Deus? Ele louva a Deus porque ele reflete a glória de Deus e ele tem uma relação com Deus, de alguma forma. Deus se importa com ele. Então, essas relações são diferentes das nossas, mas elas existem e elas são adequadas a cada criatura. Cada criatura vai se relacionar com Deus. Quando a gente se intromete no meio do caminho, né, e atrapalha uma criatura a ter essa relação com Deus, quando a gente, inclusive, atrapalha uma criatura a florescer, a gente está interferindo no meio desse contexto todo. Quando eu percebi essa sacada que o Richard Dawkins teve, isso mudou muita coisa. Assim, eu falei, nossa, eu tinha pensado nisso.
Mas é muito interessante perceber que Deus cria todos os seres vivos, e a ordem que Deus dá para os seres vivos é que eles floresçam, né? E essa ordem não é só para nós. A gente se lembra lá de quando Deus cria o homem e a mulher e dá a ordem que a gente seja fértil e se multiplique. Mas ele dá essa ordem também no quinto dia. Não tinha homem no quinto dia. No quinto dia ele dá essa ordem também. Ou seja, os animais criados no quinto dia, as plantas também, elas devem florescer ou devem frutificar, devem ter essa característica de florescimento. E o que a gente faz quando a gente obstrui isso? Né? O nosso pecado acaba fazendo com que a gente interfira nas outras espécies de forma muito negativa. E é por isso que ele insiste tanto nessa ideia de recuperar essa noção de uma comunidade. A gente está junto com essas outras criaturas aqui na Terra. E aí o Francis Schaeffer ele vai falar, ainda naquele livro, que nós temos que estar no relacionamento correto com Deus, do modo que ele proveu, e então, como cristãos, a gente vai poder ter e praticar essa visão cristã da natureza. E ele continua, né? Quando nós tivermos aprendido isso, essa visão cristã da natureza, então poderá haver uma ecologia verdadeira. A gente vai praticar essa visão quando a gente entender o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento da criação com Deus e o relacionamento de Deus com nós e com a criação. É por isso que ele vai tratar no livro também um pouco sobre essa ideia da ética, de uma ética ecológica cristã. Tudo bem até aqui, gente? Joia, né? Vamos seguindo. Quando a gente fala de ética, aí agora a gente inseriu um termo novo, né? Quando a gente fala de ética, a gente está se preocupando com o nosso comportamento, né? Como nós agimos, quais as nossas atitudes. Então a ética é um campo aí da filosofia amplo, que não é o nosso intuito trabalhar aqui hoje, mas tem tudo a ver com como nós definimos o que é certo, o que é errado, ou o que é bom, o que é ruim, e como que nós agimos, né? Qual que são as nossas respostas, o que a gente faz com a vida que a gente tem diante do mundo. Tem tudo a ver com o nosso comportamento. E nós, como cristãos, como nós nos comportamos, sei lá, quando a gente pensa na ecologia. Tem tudo a ver com isso aqui, né? O que eu devo fazer? Quais são as consequências dos meus atos? Como que eu devo agir? Mas indo além também, que tipo de pessoa que eu devo ser? Como que eu devo ser diante do mundo, né? E existem respostas muito diferentes para isso. A filosofia, né, no campo do estudo da ética, tem dois pontos-chave assim, que trata dessa questão de como nós respondemos, como que a gente entende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. E o primeiro ponto é a deontologia. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas a deontologia, ela tem a ver, ela busca definir o que é bom. Como é que eu vou saber o que é bom de ser feito, de ser praticado? O que é bom, eu vou definir em termos do que é certo. Primeiro, eu preciso definir o que é certo. Qual que é o que é correto diante da sociedade, ou o que é correto para mim. E se é correto, então isso, obviamente, é bom. É bom para quem? É bom para a sociedade, é bom para todo mundo. Então, tem uma questão aqui chave que é como que eu vou definir o que é certo? O que é certo é o que está na lei, por exemplo, então eu vou fazer o que está certo. O que está certo é o que a lei manda. E aí eu vou pensar em como definir a questão de lei, né? Como que eu defino as leis? E aí a gente tenta, por exemplo, o conceito de lei natural. Existe uma lei natural? E aí o pessoal do direito vai atrás disso. Mas, enfim. Então se a lei diz o que é certo, então eu vou fazer o que a lei manda porque isso é bom. Mas como é que eu vou definir a lei? Né? Quem define a lei? Será que essa lei está amparada em quê? Será que está amparada na existência de um Deus? Será que está amparada nas escrituras? Ou será que está amparada na mera racionalidade, na minha razão? Então a gente percebe que tem algumas dificuldades aqui, né? Não é simples assim definir o que é certo ou o que é bom. E existe uma outra visão, então, justamente por causa dessa dificuldade, que é o consequencialismo. A gente está se preocupando aqui agora, então, com as consequências.
talvez vocês já tenham visto esses outros termos aí, a teleologia, ou utilitarismo. A teleologia justamente tem a ver com as consequências, né, com os fins. Os fins, será que justificam os meios, né? Então, será que os fins são mais importantes? E aí a ideia de utilitarismo, essa visão utilitária da natureza. Eu tenho o direito de exercer determinada prática porque isso vai ter um fim que é bom. Então eu me preocupo em entender quais são as consequências. Se as consequências são boas, não me importa necessariamente como eu vou chegar a isso. Tem mais a ver com essa relação de custo-benefício, né? Quais são os benefícios, por isso que tem a ver também, quais são as boas consequências que eu vou ter disso. Então, tentando resumir aqui, a ideia do consequencialismo ou do utilitarismo é que eu não vou definir o que é certo, né, nos termos da lei. Eu vou definir o que é bom, ou o que é o bem comum, por exemplo, ou o que é bom para a sociedade. Ah, isso aqui é bom? Então, beleza, se é bom, é certo. Eu devo fazer assim. Então, percebem como tem essa virada de jogo aqui? São duas visões sobre a ética, sobre como eu devo me comportar, que uma eu me preocupo em definir o que é certo, então se é certo é bom. Na outra é o contrário. Eu me preocupo com o que é bom. Se isso é bom, isso é certo. Tá certo, gente, que isso tudo aqui é uma simplificação gigantesca de um curso de filosofia inteiro que eu não fiz, tá? Eu não sou especialista na área. Então, se tiver alguém aí da área também, se quiser ajudar depois. Mas eu estou tentando dar uma visão bem geral só para vocês tentarem entender como que a ética tenta transitar aí nesses caminhos. Mas aí, será que a gente só tem essas duas opções? Onde que a gente vai com isso, né? Esse livro aqui é um livro maravilhoso sobre ética de virtudes. É um outro ponto que a gente está chegando lá. O Steven Bowman Prediger, ele é um reformado lá do Calvin College e ele trata de questões ecológicas, a obra dele é toda em cima disso. E ele vai falar que uma coisa legal, que algo importante é esquecido ao perguntar apenas os direitos ou os interesses das plantas estão sendo negligenciados? Ou qual que é o valor intrínseco de uma árvore, de uma floresta? Ou seja, né, a gente está preocupado com os direitos, aquilo que é certo, ou a gente está preocupado com o valor? Existe valor nisso? Como que a gente coloca valor em alguma coisa? Ou existe algum valor intrínseco? Essas perguntas são legítimas, são úteis, são importantes para a gente tentar achar alguma resposta sobre como agir. Mas é como se elas não fossem totalmente suficientes para resolver as questões. Aí ele fala, olha, a gente devia mudar o esforço para encontrar razões pelas quais certos atos destrutivos dos ambientes naturais são moralmente errados. Ou seja, existem atos destrutivos do ambiente natural. Existem. E eu fico buscando razões para identificar por que isso é moralmente errado ou não é. Por que é certo, se é certo, se não é certo. Se não é certo, é imoral. E como é que eu vou encontrar essa razão? Eu vou pensar no valor intrínseco, vou pensar no direito da floresta? Ele falou, olha, em vez de discutir diretamente com os destruidores do meio ambiente, não, antes disso, né, ele fala, então a gente deve mudar esse esforço para, tá em amarelo aí, para a antiga tarefa de articular nossos ideais da experiência, da excelência humana. Opa, agora ele mudou o foco aqui. Como é que a gente vai encontrar essa ideia de ideais de excelência humana? Mudou totalmente. Agora não é necessariamente definir o que é certo e errado, tal, mas quais são esses ideais? Então ele fala, em vez de discutir com os destruidores do meio ambiente que dizem, me mostre por que o que eu estou fazendo é imoral. Então eu quero perguntar outra coisa. Que tipo de pessoa gostaria de fazer o que eles propõem? Então ele muda da questão da atitude, se é moral, se é imoral, para uma questão de caráter. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pessoa comete determinado ato? Então eu olho para outra perspectiva. E aí, expandindo essa pergunta, né, que tipo de pessoa nós deveríamos ser se nós somos membros da comunidade da criação? Lembra lá que eu falei do Richard Dawkins, da comunidade da criação? Então, se a gente, como cristãos, se nós entendemos que nós fazemos parte de uma comunidade, que é a comunidade da criação, isso deveria mudar toda a nossa perspectiva. E isso deveria nos fazer entender que tipo de pessoa a gente deve ser. Se a gente faz parte disso, ou seja, se a gente não está acima disso como
um ser dominador e explorador que está ali só para tirar benefício. Eu faço parte de uma comunidade, então eu preciso ser de um tipo que age de uma forma. Então, a ideia aqui é mudar dessa lógica, né, que está relacionada a direitos, deveres e consequências. Percebam que eu não estou falando, ou quem fala sobre isso, né, não está dizendo para a gente abandonar essas coisas. A gente precisa pensar nos direitos, nos deveres, nas consequências. Então, a ética deontológica, a ética consequencialista é importante, mas é como se ela não resolvesse tudo. Então, a gente usa ela para entender o valor, a gente usa para entender quais são as consequências, o que deve ser feito, o que não deve. Mas, mais do que isso, a gente precisa ir além. A gente precisa buscar as questões relacionadas ao nosso caráter e à nossa conduta. E aí que entra a ideia das virtudes. Falei isso tudo para chegar aqui, né? As virtudes, como que a gente cultiva virtudes, tem tudo a ver com uma perspectiva que foge desse dualismo aí entre a deontologia e o consequencialismo, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mal. A gente tenta desenvolver algo que talvez seja uma visão complementar, e eu gosto disso. A gente não precisa abandonar as outras visões éticas, né? A gente pode tratar delas e tratar das virtudes como uma terceira via que converge, de alguma forma, e elas se encontram, elas podem se complementar, elas podem conversar, e a gente vai ter um corpo maior de instrumento para poder chegar a uma boa resposta. Deixa eu só pular aqui rapidinho, que a ética das virtudes, gente, tem a ver com Aristóteles, lá na Grécia Antiga, e ela foi um pouco abandonada aí durante o Iluminismo, e durante o Iluminismo que essas duas versões que eu te falei, né, para vocês, a deontologia, o consequencialismo, tomou muita força durante o Iluminismo, e o racionalismo, né, muito forte, mas hoje, nos últimos aí, talvez 30, 40 anos, há um resgate dessa ideia de ética das virtudes, indo lá no Aristóteles e tentando trazer isso para os nossos dias. O Alistair MacIntyre, ele é um dos que a gente sempre tem citado, que tem trazido esse debate à tona na academia e tem ganhado corpo isso, tem ganhado tem sido muito mais considerado hoje do que era há 100 anos atrás. Deixa eu pular rapidinho aqui. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter três teorias que estão em conflito, né? Como eu já acabei de falar, a gente não precisa pensar nelas em conflito, a gente pode pensar nelas como dialogando e as três juntas trabalhando para nos ajudarem a chegar em respostas melhores. Ou seja, a gente tem uma ética que está relacionada às ações, né, ou às tomadas de decisões, que nos ajuda a pensar sobre o que fazer, o que a gente vai fazer diante de determinado dilema, diante de determinada atitude que a gente precisa tomar, seja para desmatar uma área gigantesca de floresta, seja para usar um canudinho de plástico ou um canudinho de metal, né? Enfim, existem questões muito desproporcionais quando a gente lida com questões ambientais, né? E a gente precisa de pensar nisso, mas a gente também pensa na formação do nosso caráter, né? Ou seja, não só as ações, mas nós como agentes, nós que agimos, sobre o nosso ser, como que nós devemos ser, então não apenas o que a gente deve fazer. Então as virtudes têm a ver com isso, mas isso pode convergir. Então a gente busca aí, né, a ideia do que é bom, do que é certo e do que é virtuoso. Sim, a gente pode ir atrás disso para tentar entender onde que a gente vai tomar as nossas decisões, né? E a gente pode trabalhar as três juntas, mas o meu foco aqui agora é na ideia das virtudes. Ed, eu sei que está terminando o tempo, né? Você me dá mais 5 minutos, mais ou menos? Dou sim, Thiago. Se Beleza, quiser, pode ter até mais 10 no máximo. Mas, beleza, se beleza. precisar. Então vou tentar fechar aqui, então, com essa ideia que a gente trouxe até aqui, né? Então a gente tem a ideia da ética das virtudes, ela vai tentar trabalhar não apenas no que a gente deve fazer, mas antes da gente fazer, em o que a gente deve ser, né? Como que a gente deve, como deve ser o nosso caráter. E aí, se a gente pensa que nós somos cristãos, como a gente deve construir o caráter cristão e desenvolvê-lo frente a essas questões ambientais.
Ou seja, quando a gente junta essas três vertentes, a gente entende como a gente deveria encarar os fatos que estão diante de nós, né? Mas também a gente deveria, como a gente pode respeitar as regras do jogo, as leis que são colocadas, como que a gente trabalha com isso. As leis estão aí. E a gente considera as consequências, mas a gente também busca ser responsável, né? Quando a gente tenta responder a essas questões, a gente vê que as três vertentes das teorias éticas aqui que eu apresentei são úteis de alguma forma. Então a gente tem a deontologia, a teleologia, o consequencialismo, e ó, uma palavra nova para vocês, a areteologia. Arete é virtude em grego. Então vocês já devem ter visto aí que a BC2 faz o fórum arete lá com o Marcelo. Arete é virtude. Então a areteologia seria essa área aí da filosofia que estuda as virtudes. E o Bauman Prediger, ele vai falar no livro dele lá, né, que uma virtude, então, o que é uma virtude? Como é que a gente pode definir esse negócio? Seria esse traço de caráter que é digno de elogio e é conformado por uma história. Isso aqui é muito importante, gente. Ou seja, é formado por práticas ao longo do tempo. Não é uma coisa que a gente fala, vou ser virtuoso. Pronto, criei uma virtude. Não, é, a virtude é algo que é construído ao longo de tempo, dedicado, né? E que com o tempo vai nos dispor a agir de determinadas maneiras. Então é uma disposição, tem a ver até com disciplina. Essa disposição de construir um hábito para agir com excelência. É algo que eu vou fazendo e repetindo com o passar do tempo, com a vida passando, eu vou construindo isso. Até que quando for a milésima vez, aquilo vai se tornar natural. Mas até lá, não é natural, é uma disposição minha de agir com excelência. Mas essa disposição ela só pode acontecer se ela for moldada, e aí que é interessante essa ideia de ser conformado por uma história, né? Eu acho que quem já leu James Smith já deve estar pegando aqui a ideia. Isso é moldado pela narrativa, ou pelas narrativas com as quais nos identificamos e nas quais a gente habita. Opa, pera lá, tem mais coisa aqui então, né? O que ele está querendo dizer é que a gente vai fazer parte de uma história, a gente vai fazer parte de uma comunidade, de um grupo, a gente vai estar imerso, e todo ser humano está imerso em uma história, e dentro desse contexto a gente tem a capacidade ou a possibilidade de aprender a agir e reproduzir comportamentos e de entender o que é ser virtuoso. Ou seja, isso não é algo que se constrói sozinho, é algo que se constrói fazendo parte de uma comunidade, fazendo parte de uma história. É por isso que a ideia cristã disso sempre funcionará na ideia de comunidade. A gente tem essa ideia, né, de fazer parte de uma história. E ele continua no livro falando, né, que a gente, ao nos permitir adotar e ser adotados por uma história em particular, nós estamos assumindo um conjunto de práticas que irão moldar as formas como nos relacionamos com o nosso mundo e o nosso destino. Ou seja, aqui, quando a gente pensa em conjunto de práticas, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Mas o nosso meio, né, onde a gente está inserido, é que vai nos ajudar a moldar a forma como a gente se relaciona. Então, se a gente está no meio que tem respostas ruins, como eu disse lá atrás, né, respostas negativas, ou respostas que não nos ajudam a desenvolver uma vida virtuosa, a gente vai desenvolver um conjunto de práticas que são negativas também. Ou seja, isso serve para a gente desenvolver virtudes, mas serve também para a gente desenvolver o oposto, que são os vícios. E aí a gente precisa ter um senso crítico, a gente precisa analisar quais são as práticas que nós estamos desenvolvendo no meio disso tudo. E aí a gente vê uma frase muito legal do C.S. Lewis que eu acho fenomenal e que ajuda a gente a entender um pouco sobre isso, né? Que é uma frase de Nárnia, lá do Sobrinho do Mago. Muitos de vocês devem conhecer aí o C.S. Lewis e muitos de vocês devem conhecer Nárnia. E o que ele fala lá, ele ajuda muito a entender essa ideia do caráter e das virtudes, o lugar das virtudes na nossa vida. Que ele fala que o que você vê e ouve depende muito do lugar em que se coloca. E também depende do tipo de pessoa que você é, ou seja, do seu caráter. Então, se a gente exibe virtudes, isso tem muito a ver com o lugar
onde a gente está e do tipo de pessoa que eu estou querendo ser, ou que eu estou trabalhando para ser, né? E é por isso que a gente vai entender por que existem tantas respostas negativas, existem respostas ruins, que são adotadas por toda uma comunidade ou por todo um povo, e talvez por isso que existem respostas ruins que, por exemplo, foram atribuídas ao cristianismo lá pelo Lynn White, que, na verdade, ele extrapolou bastante, eu não concordo com as conclusões dele, mas ele falou, ó, os cristãos são culpados disso, porque de alguma forma os cristãos parece que tinham uma resposta ali que, em conjunto, parece que todo mundo estava pensando igual. E aí, como é que a gente vai construir essas virtudes, né? O David York é um ambientalista, professor de Cambridge, se eu não me engano. Ele diz que sem as qualidades da virtude, nós conseguimos fazer as coisas difíceis que serão necessárias para viver dentro dos limites da Terra, né? Ou seja, a Terra tem seus limites, a Terra tem um sistema, ou se a gente pensa em ecossistema, né? A Terra existe essa estrutura e a gente precisa respeitar isso. Mas para a gente respeitar isso, a gente precisa fazer algumas coisas que são difíceis mesmo, são desafiadoras. Sem as virtudes, a gente vai conseguir tomar as decisões corretas, fazer o que a gente precisa fazer, ou não fazer o que a gente não deveria fazer? São algumas perguntas que a gente pode fazer. Então, a gente caminhando para o final aqui, vou passar aqui porque tem muita coisa. Eu trouxe aqui algumas recomendações de livros, mas não é o foco aqui para a gente. Mas a ideia é que eu trouxe esses livros para mostrar que vários campos da filosofia e do pensamento mais teórico e prático também foram surgindo, né? A gente tem a ética ambiental, a gente tem a ética de virtudes, a gente tem, depois disso, uma ética ambiental de virtudes, ou seja, aplicando a ética de virtudes ao meio ambiente. Mas a gente também tem uma ética cristã ecológica, uma ética cristã ambiental, que não necessariamente tratava de virtudes. O que aconteceu foi que, de repente, alguém juntou isso tudo e criou uma ética cristã de virtudes ecológicas. Ou seja, como que eu posso pensar, finalmente, sobre o meio ambiente a partir de uma ética de virtudes e que que tenha uma perspectiva cristã. Ou seja, quando a gente fala de virtudes, a gente não necessariamente está tratando de um ponto de vista cristão. Mas isso não significa que as virtudes não tenham conexão com os ensinamentos cristãos. Na verdade, quando a gente vai analisar as virtudes, a gente vê que há uma convergência muito grande com por exemplo, né, com o fruto do Espírito, com virtudes cristãs que são trabalhadas há séculos. Então, há uma convergência muito grande em todos esses temas. É por isso que alguns autores começaram a falar sobre uma ética cristã de virtudes ecológicas. Ou seja, a gente pensa sobre virtudes de forma mais ampla, mas como que essas virtudes podem ser aplicadas à nossa forma de responder aos desafios do meio ambiente. E aí, nesse livro do Steven Bauman-Perdger, ele faz um apanhado bem interessante sobre algumas virtudes e como que elas podem ser aplicadas ao nosso olhar sobre o meio ambiente, a nossas atitudes que serão construídas diante do meio ambiente. Então, fechando aqui, né, essas virtudes, quais seriam essas virtudes? Ele fala são várias, mas ele limita algumas aqui. Ele fala do maravilhamento e da humildade. Ou seja, como que eu posso olhar para a natureza com um olhar diferente? De se reencantar com a natureza, de recuperar esse maravilhamento, de olhar para a natureza e perceber como aquilo é bonito, como aquilo é belo e como aquilo reflete a glória de Deus. E, ao mesmo tempo, desenvolver a humildade que nós precisamos de reconhecer o nosso lugar, reconhecer quem nós somos diante da criação e diante do Deus Criador. E ter essa humildade de reconhecer que realmente a gente não tem controle sobre a criação, né? Nós não somos Deus, nós somos cooperadores, mas a gente tem nossas limitações. Nós somos criaturas, somos seres finitos, e a gente precisa recuperar isso, né? Ter esse senso de humildade. E com isso a gente também tem a possibilidade de desenvolver o nosso autocontrole, e se a gente for usar termos bíblicos aqui, né, domínio próprio. Quando a gente vai agir, ou quais as atitudes que a gente tem em relação ao meio ambiente.
como que a gente pode se controlar, ou como que a gente pode dar um passo atrás, ou como a gente pode perceber que determinadas coisas a gente não precisa, ou como que a gente pode refrear os nossos impulsos quando a gente vê tanta destruição e tanta coisa que a gente não precisa, ou a gente não deveria fazer. Mas como que a gente pode adquirir essa outra virtude, que é a sabedoria? Como que a gente pode agir com sabedoria diante de desafios que são complexos? Ou como que a gente pode agir com sabedoria para tentar fazer esse link aí entre as teorias éticas, para saber como a gente deve agir? E reconhecer, né, mais uma vez, o nosso lugar e entender o que a gente precisa, o que a gente não precisa. As virtudes da justiça e do amor. Quando a gente fala em justiça, justiça ambiental é algo que tem sido muito trabalhado, porque a gente entende que a crise ambiental, justamente por ser global, ela não se reflete igualmente sobre todos. Então, como que a gente age pensando que isso não interfere sobre mim, mas talvez interfira sobre o meu irmão, ou sobre pessoas que são despossuídas e, às vezes, pessoas que são distantes de mim? Como que eu ajo com amor e aí esse desenvolvimento do amor cristão, inclusive com amor ao próximo, entendendo que o próximo às vezes está sofrendo por causa da crise, eu não estou sofrendo por causa da crise ambiental, mas existem irmãos que estão sofrendo com a crise ambiental. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas se movimentando, se mobilizando para ajudar pessoas lá de Petrópolis, né? Lembra que teve enchentes, e sempre tem enchentes terríveis, são questões ambientais, e a gente age porque a gente entende que é um problema que precisa ser lidado imediatamente. E como que a gente desenvolve coragem para não se tornar, ter aquela abordagem fatalista, né, que eu falei lá no começo, de perder totalmente a vontade de fazer qualquer coisa. Então, como que a gente tem coragem para agir, para se posicionar, entendendo que o que a gente está fazendo pode ser certo, ou está certo, porque a gente entende algo mais profundo, e como que a gente alimenta essa última virtude, que é a virtude da esperança. A fé cristã é uma fé esperançosa, né? É uma fé que é alicerçada na esperança, na redenção de todas as coisas, no retorno de Cristo e nos novos céus e nova terra. Então a gente não pode ter essa visão fatalista, ou essa visão alarmista no sentido de que tudo vai acabar, ou que nada faz sentido, ou que nada vale a pena. A esperança deve guiar, né? Essa esperança escatológica deve guiar nossas atitudes. Eu acho que vocês vão ver um pouco sobre isso lá com o Kenner no próximo encontro de vocês, sobre a esperança escatológica. Mas enfim, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, como a gente olha para algumas dessas virtudes. Não são só essas, são outras. A Bíblia está cheia de virtudes para a gente poder refletir sobre como nós devemos, quais virtudes a gente deve cultivar e como a gente deve aplicá-las a esse trato com o meio ambiente. E já que eu falei de esperança, né, eu quero voltar com o David Ora aqui, com essa frase para terminar, que ele fala que a esperança é um verbo com as mangas arregaçadas. Então é isso, com a esperança a gente trabalha, com a esperança a gente vai em frente e a gente faz o que Deus espera de nós, né, quando ele nos ordena a cuidar da criação, a guardar o jardim. Então a gente segue assim, buscando, né, desenvolver essas virtudes que é o que se espera de todo cristão, e a gente precisa às vezes voltar um pouco e pensar, para lá, né? Será que eu estou desenvolvendo essas virtudes, ou será que eu estou esquecendo que como cristão eu devo cultivar uma vida virtuosa? Beleza, gente? Passei um pouco aí do tempo, mas o Ed deixou. É muito bom passar do tempo. Deixa eu parar aqui a gravação.